Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Mais uma vez aqui, professor presbítero Marcos Paula, mais um conteúdo da nossa disciplina Epístolas Paulinas, nós que estamos ministrando o conteúdo através do nosso núcleo IBADEP, na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Una. Então sejam todos bem-vindos, você aluno, aluna, que Deus vos abençoe. Eu não sei que horas você irá assistir a esta videoaula, mas de certo haverá, porque é conteúdo obrigatório, afinal trata-se da nossa terceira videoaula do nosso material, da nossa literatura disponível, a saber, Epístolas Paulinas e Gerais. E nessa nossa terceira aula, nós vamos então finalizar os conteúdos paulinos, ou seja, finalizaremos as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, ok? E quero também que seja bem-vindo as demais pessoas que porventura também verão esse vídeo. Nós estamos aqui em um estúdio improvisado em nossa casa, mas estamos fazendo ou tentando fazer um melhor conteúdo para que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, às vezes você vai ouvir um latido de um cachorro, uma buzina de um motoboy, que o irmão possa ter um pouco de compreensão. Afinal, como já disse, estamos em um estúdio aqui improvisado para essa nossa videoaula. Quem sabe em um futuro próximo estaremos em um ambiente mais adequado, com equipamentos também mais adequados, preparando um conteúdo de melhor qualidade para os irmãos. Amém? Vamos então para os nossos slides. Nós estamos aqui, como já disse aos irmãos, estudando as epístolas paulinas e gerais, e essa é a lição de número 3, estudaremos o capítulo 3 de 5 capítulos do nosso livro, a literatura, como eu já disse para os irmãos, do núcleo IBADEP, deixa eu pegar aqui o melhor ângulo, epístolas paulinas e gerais, e nós vamos estudar cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta escrita aos Tessalonicenses e, por fim, vamos estudar as cartas escritas a Timóteo, Tito e também a Filemon. Você está pronto? Podemos dar continuidade aqui? Bom, deixa eu dar um minutinho para você pegar a sua Bíblia, pegar aí a sua literatura. Não precisa, já está tudo ok, não é mesmo? Então vamos para a nossa videoaula, sempre respeitando, obviamente, o contexto do nosso livro, da nossa literatura. Então nós teremos alguns conteúdos que serão exclusivos de extrema importância para a realização da prova para os alunos do núcleo IBADEP da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Una. Primeiro, a leitura da literatura adquirida pelos irmãos. Segundo, os slides que serão compartilhados no grupo que nós temos do nosso seminário. Terceiro, o podcast que nós gravamos também com subsídios, com conteúdos auxiliares para uma melhor compreensão dos assuntos aqui estudados. E por fim, acredito que a mais importante, a nossa videoaula, que, como eu já disse para os irmãos, é de visualização obrigatória por parte dos irmãos. E como eu gosto sempre de dizer, informações pertinentes ao questionário, que é do seu interesse, você vai encontrar aquela famosa imagem do alvo com as flechas. Então fique ligado nessas informações, porque ali você encontrará informações pertinentes ao nosso questionário, ok? Então vamos iniciar falando da carta da alegria, da carta que o apóstolo Paulo escreve à cidade de Filipos, carta escrita aos irmãos
Filipenses, a autoria, como os irmãos podem visualizar dentro da literatura, como já dissemos, né? Estou de posse da nossa literatura, né? Na página 75, os irmãos já vão encontrar um quadro inicial com essas características gerais, apontando a autoria para o apóstolo Paulo, a data possível da escrita, cerca de 62, 63 depois de Cristo. O tema é a alegria de viver por Cristo. Um dos temas que eu mais gosto, Filipenses capítulo 2, onde a partir do versículo 5 nós temos ali um hino cristológico, mas esse versículo, esse capítulo inicia o apóstolo Paulo dizendo para a igreja em Filipos: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, ou seja, a comunhão que o apóstolo Paulo tinha com essa comunidade em Filipos era alvo de uma comunhão, ou seja, de uma koinonia, ou seja, de uma comunhão perfeita. E esta é a temática, a alegria de viver por Cristo, na comunhão, na comunidade dos santos. A palavra-chave, ou as palavras-chave, alegria e regozijo, regozijar. E o versículo-chave aqui posto, pelo escritor da nossa literatura, Filipenses 4:4. Eu já externei aqui a minha predileção, Filipenses capítulo 2 na sua totalidade, pelo início do capítulo e também pelo hino cristológico que ali contém, mas vamos fazer a leitura do versículo-chave aqui colocado pelo autor da literatura do IBADEP, que nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, Novamente, aqui está um erro de digitação, já peço desculpa aos telespectadores da nossa aula. Alegrem-se no Senhor, sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Então esse é de fato também um versículo que sintetiza a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, a saber, a carta também cognominada dentro da história como a carta da alegria. A autoria, a igreja de Filipos foi fundada assim por Paulo e toda a sua equipe de cooperadores, dentre eles Silas, Timóteo e até mesmo o Dr. Lucas, na sua segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus lidera em Troade, conforme Atos capítulo 16, versículos 9 a 40. E como você já viu, nós já temos o nosso alvo com a nossa flecha, ou seja, este é um conteúdo de interesse direto do nosso questionário, ok? Então, vamos ler o texto aqui de Filipenses capítulo 1, versículo 1, porque aqui nós temos uma saudação que já vai encapsular, já vai evidenciar a identidade e a missão de Paulo e Timóteo como servos de Cristo, e estabelecendo uma conexão imediata com a comunidade de fé em Filipos. Quando nós realizamos esta leitura, vamos abrir aqui uma versão da nossa Bíblia Sagrada e nós vamos fazer a leitura desse texto, Filipenses capítulo 1, versículo de número 1. Você pode abrir comigo aí na nossa aula, para que possamos fazer essa leitura e esse exercício reflexivo juntamente, que o texto vai nos dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então nós vamos evidenciar aqui que existia uma relação muito estreita entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. E essa expressão servos de Cristo vai enfatizar de fato o compromisso absoluto que ambos têm para com a obra de Deus e evidencia também a dependência divina, não uma dependência humana, mas uma dependência divina. Ainda sobre a igreja em Filipos, aqui nós elencamos alguns aspectos que vale a consideração. Existe um forte elo de amizade que desenvolveu-se entre o apóstolo e a igreja em Filipos, haja vista a própria oferta ajuntada pelos irmãos em Filipos,
que fora levada ou encaminhada até Roma, né, por um portador, um irmão da igreja em Filipos, chamado Epafrodito, que os irmãos que já realizaram a leitura desta carta já perceberam, então, esse personagem bíblico e a sua importância, e sua relevante importância na relação apóstolo Paulo e igreja em Filipos. Várias vezes a igreja enviou ajuda financeira ao apóstolo Paulo, mesmo este não querendo ser pesado a nenhuma de suas igrejas, né, fundada por ele, e ele tinha por si só a sua profissão, construtor de tendas, mas era uma igreja abençoadora, ajudadora, e que não havia problema nenhum em ajudar, né, o seu pai espiritual ou o seu fundador. E esta igreja também contribuiu generosamente para a coleta que o apóstolo Paulo providenciou para os crentes da Palestina, ou seja, para os crentes pobres de Jerusalém. E como mais uma evidência sobre a igreja em Filipos, possivelmente o apóstolo Paulo visitou ou esteve por 2 vezes nesta igreja em sua terceira viagem missionária, ou seja, era um ambiente que o apóstolo Paulo gostava e amava de estar. O propósito desta carta, da prisão, esta é uma das cartas que Paulo escreveu da sua prisão em Roma, conforme nós podemos ver no próprio texto da carta paulina. Paulo escreveu essa carta aos crentes filipenses, aos irmãos da igreja filipense, para agradecer-lhes pela sua oferta generosa, cujo portador, como já dissemos, foi um cooperador chamado Epafrodito, e para informá-los, inclusive, do seu estado pessoal, que gerava inúmeras preocupações aos irmãos da igreja em Filipos, né? A condição, né, do seu pastor, a condição do seu missionário, do seu fundador, era algo que, de fato, gerava grande ansiedade nos irmãos da igreja em Filipos. Então essa carta também serve para informar a igreja em Filipos do seu estado pessoal. E nesse sentido, ainda encontramos outros objetivos ou propósitos. Primeiro, vai transmitir à congregação a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão. Afinal, o apóstolo Paulo ele vai informar em suas cartas que há um propósito da parte de Deus em todos os eventos que lhe sucedeu, né? Não obstante a isso, as suas próprias prisões foram ambientes aonde ele alcançou toda a guarda pretoriana e alguns nobres governadores, a saber Félix e sua esposa Drúzila, conforme nós enxergamos no livro dos Apóstolos. Ou seja, todo o ambiente que o apóstolo Paulo esteve foi um ambiente de manifestação da glória de Deus e da ministração da palavra do Evangelho. Tenha isso em mente. Outra questão, assegurar que o mensageiro, ou seja, Epafrodito, cumprira fielmente sua tarefa e que não estava voltando fora do seu devido tempo. A carta evidencia, inclusive, que esse portador, esse cooperador, ele passou por um período de enfermidade ainda em Roma, e após a sua recuperação ele estava retornando então com esta carta, com essas informações à igreja. Também vai evidenciar o caráter apologético, ou seja, a defesa da fé. O apóstolo Paulo então está levando aos membros da igreja em Filipos informações pertinentes a se esforçarem para conhecer melhor o Senhor. Eis aí o caráter apologético. O que é apologético, irmão Marcos? Nós já estudamos no primeiro trimestre desse ano, na nossa escola bíblica dominical, acerca da defesa da fé. Quando nós falamos de apologética cristã, nós estamos falando acerca de conhecer, nem digo minimamente, meus irmãos, mas conhecer, né, a palavra de Deus, de modo que possamos defender a nossa fé. Então, o caráter apologético leva os membros a se esforçarem para conhecer melhor o Senhor e conservar a unidade e a humildade, promovendo assim comunhão
e paz entre os irmãos. E por fim, mais uma informação pertinente do nosso gabarito: o motivo maior não foi escrever contra o surgimento de falsos ensinos dentro da igreja. Não, não. Outras epístolas, como aos Gálatas, como as epístolas escritas aos Coríntios e inúmeras outras questões, conforme o apóstolo Paulo trata até aos Tessalonicenses, vai retratar questões de falsos ensinadores, falsos mestres, adentrando dentro da igreja com heresias, né? Com heresias que iriam prejudicar o andamento e o crescimento da igreja, mas nesta carta em especial não há nenhuma tratativa nesse sentido, o que nos permite evidenciar que a igreja em Filipos era uma igreja saudável, uma igreja que comungava de uma grande comunhão com o seu apóstolo fundador e uma igreja que amava a Cristo e havia uma grande unidade entre os irmãos, o que fica evidenciado então na alegria constante que é externada nesta carta. O apóstolo Paulo está feliz em escrever para esses irmãos e da mesma sorte eu acredito que os irmãos ficaram demasiadamente alegres, felizes, sabendo então da vida do apóstolo Paulo, de que as suas prisões foram motivos para que o nome do Senhor fosse glorificado. E quem entende os projetos de Deus, quem tem a mente espiritual, sabe de que isso alegra o coração da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesta carta, então, não há nenhum tipo de preocupação contra o surgimento de falsos ensinos dentro da igreja. Não que em algum momento da história a igreja não passasse por situações desta natureza. É bem provável que ela tenha passado por alguns problemas, como os galacionistas, que são judaizantes, e questões também da ordem do gnosticismo. Mas nós enxergamos e depreendemos, pela ponderação teológica, de uma igreja madura e, não obstante a essa maturidade, o apóstolo Paulo vai ainda estimulando e incentivando os irmãos a conhecerem e se esforçarem a conhecer melhor o Senhor. É aquilo que o profeta Oséias disse na antiga aliança: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parabéns, você respondeu adequadamente. E a visão panorâmica desta carta, diferentemente das motivações paulinas em outras cartas, como nós já dissemos, esta tem como primazia a cordial afeição e apreço pela vida daquela comunidade. Do início ao fim, a carta focaliza em Cristo como propósito da vida e a esperança da vida eterna por parte do crente. Não obstante, lembra que eu disse para os irmãos, há alguns momentos atrás, problemas todo ambiente tem. Todo ambiente tem. E nessa carta a gente consegue enxergar questões de menores monta, que o apóstolo Paulo, oportunista, como nós podemos dizer em relação à própria apologética cristã, ele faz questão de mínimas questões já serem tratadas para que essas não reverberem e se transformem em questões de grande monta. Então nós temos aqui algum desânimo que ocorreu na igreja devido à prisão prolongada do apóstolo, pequenas sementes de discórdia entre duas irmãs daquela igreja, conforme a leitura de Filipenses 2, versículo 2,4, 4,2. Então essas questões de dissensão, de sectarismo, o texto não deixa muito claro o que de fato motivou essa discórdia, mas são pequenas questões que o apóstolo Paulo já queria tratar, pequenas arestas que Paulo queria retirar. E por fim, a ameaça que é sempre presente de deslealdade motivada por questões, como eu já disse, por mestres judaizantes e crentes de mentalidade terrena. Então são questões de pequena monta que o apóstolo Paulo também aproveita na sua dissertação, na sua redação, na sua literatura, na sua epístola, para tratar juntamente com a igreja a qual ele se sentia demasiadamente alegre
em comungar, né, da comunhão com aqueles irmãos. Ok? Dito isso, nós já passamos para a segunda carta, nós vamos nessa toada, conforme a nossa literatura, respeitando a ordem estabelecida pelo autor. Nós vamos falar da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e aqui eu sempre digo que para a gente entender de fato o que Paulo quer dizer quando ele escreve aos Colossenses, é bom que tenhamos uma boa ideia do que Paulo escreve aos Efésios, porque essas cartas elas se completam na sua plenitude. Por quê, irmão Marcos? Porque a primeira carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vai apresentar a igreja como um corpo. E quando ele escreve aos Colossenses, ele vai apresentar este corpo demandando de uma cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Então, Efésios apresenta a igreja como um corpo e Colossenses apresenta Cristo como corpo desta cabeça. Da mesma sorte, acompanhando a nossa literatura, nós temos o quadro sintético que nos diz, de autoria paulina, ano aproximado 62 depois de Cristo, o tema é a supremacia do cabeça da igreja, ou seja, a supremacia de Cristo, palavras-chave, plenitude, sabedoria, conhecimento e mistério. Aqui são duas as leituras chaves colocadas pelo autor da literatura do IBADEP, Colossenses 1, 18, 20 e 2, 10, as quais faremos juntamente com os irmãos agora, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia ou simplesmente acompanhar aí no slide. O capítulo 1, versículo 18 ao 20, nos diz assim, que Jesus, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O versículo 19 é uma ênfase na cristologia, na divindade, na deidade, na trindade da pessoa bendita de Cristo Jesus, quando o apóstolo Paulo vai dizer que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da deidade, habitando na pessoa bendita de Cristo. E no capítulo 2, versículos 9 e 10, vai nos dizer, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E aqui nós já temos uma mensagem cristocêntrica, que é em Cristo, o único mediador, conforme Paulo escreve a Timóteo, que vai nos conduzir ao céu, que é em Cristo, o cabeça da igreja, que nós receberemos e que nós recebemos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Desculpe, houve uma mexida aqui na mesa, os irmãos me perdoem, mas em Cristo recebemos então toda a plenitude. E nesse sentido, algumas características gerais precisam ser trazidas para os irmãos. A cidade de Colossos estava localizada perto de Laodiceia, conforme o próprio texto paulino, no sudeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Esta igreja foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo em Éfeso, durante 3 anos, cujos efeitos foram tão prodigiosos que alcançou todos os que habitavam na Ásia, ao ponto do texto bíblico relatar que todos da Ásia ouviram a palavra do Senhor, conforme Atos 19, 10. E aqui eu quero perguntar para os irmãos, conhecendo o ímpeto paulino, o amor por almas, os irmãos têm dúvida de que toda a Ásia Menor foi alcançada pela palavra de Deus? Eu não tenho dúvida alguma do trabalho evangelístico, missionário tão glorioso
realizado através do Espírito Santo na vida deste homem. E é provável que o apóstolo Paulo nunca estivesse ou nunca esteve em Colossos, mas mantinha contato com a igreja através de Epáfras, um convertido e cooperador naquela cidade. Então, vamos repetir? Provavelmente, o apóstolo Paulo nunca colocou os seus pés na cidade de Colossos, ok? Diante de toda a literatura bíblica, de todas a erudição teológica, ninguém assevera que o apóstolo Paulo esteve pessoalmente nesta cidade. Não obstante, a cidade é fruto do trabalho evangelístico missionário do apóstolo Paulo, através, como nós dissemos, de Epáfras, um convertido e cooperador naquela cidade. E aqui nós temos mais uma informação pertinente de gabarito, de questionário. O motivo dessa epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja colossense, ameaçando o seu futuro espiritual. E aqui vale algum apontamento, Vamos retomar aqui rapidamente aqui comigo. Aqui vale, irmãos, um apontamento de que todo ensino que não é genuinamente bíblico, ele oferece oportunidade de dissensão e de enfraquecimento espiritual para a igreja. E isso não foi só no período paulino, essa afirmativa ressoa e vale também para os nossos dias, ok? Aqui nós vamos elencar algumas características gerais, conforme a nossa literatura também, tomada para estudo. Quando Epáfras, dirigente da igreja colossense, e seu provável fundador viajaram com o objetivo de visitar Paulo e informar-lhe a respeito da igreja, o apóstolo então viu-se na obrigação de escrever esta carta. Aqui eu evidencio mais uma vez o cuidado do apóstolo Paulo com as igrejas as quais fundou pessoalmente ou as quais, igual a igreja de Colossos, foi fundada através do seu ministério apostólico. Então, Paulo amava a palavra e amava essas igrejas, ao passo de que toda controvérsia que possivelmente tendiam a adentrar dentro das igrejas, o apóstolo Paulo tratou. E ele relata isso: de tudo vos anunciei. Ou seja, não houve um assunto sequer que o apóstolo Paulo não abordou para trazer maturidade espiritual para os irmãos no primeiro século. Paulo estava preso em Roma, aguardando sua audiência perante César, ou seja, sua cabeça poderia estar voltada para inúmeras outras coisas, até mesmo para a sua morte, para a sua libertação. Inúmeras outras questões poderiam passar pela cabeça do apóstolo Paulo, mas ainda assim a mente do apóstolo estava firmada na maturidade espiritual e com o objetivo maior de defender a fé cristã. Nós poderíamos aqui trazer o apóstolo Paulo como um dos maiores exegetas, ou melhor, apologetas, da nova aliança em relação à defesa da fé, porque onde ele encontrou um falso mestre, um falso pastor adentrando dentro das igrejas, ele admoestou-os severamente para que essa igreja não sofresse nenhum tipo de enfraquecimento espiritual. Então, o cooperador de Paulo, Tíquico, entregou pessoalmente a carta em Colossos, em nome do apóstolo, e Onésimo o acompanhava. Onésimo é um personagem bíblico que falaremos um pouco dele à frente, quando trataremos da carta que Paulo escreve a Filemon, ok? Não está descrita claramente na carta qual heresia surgiu em Colossos, uma vez que seus leitores originais a conheciam bem. No entanto, pelas refutações que nós encontramos dentro da literatura paulina, podemos deduzir que trata de uma mistura de ensinos cristãos, tradições judaicas, extra-bíblica, obviamente,
e filosofias pagãs, ou seja, uma premissa de um sincretismo religioso que promoveu, então, uma nova visão do Evangelho dentro daquele contexto. Ou seja, estava promovendo algumas seitas naquele momento da história e não é diferente também na atualidade. Então, esta é uma carta cognominada de Epístola da Prisão, porque o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Colossos, como eu já disse para os irmãos, para que esses tenham sempre em mente, olha a ironia, em mente, na cabeça, de que Cristo é a plenitude da divindade. Então, quaisquer ensinos que abarquem conceitos galacionistas, ou seja, judaizantes, a necessidade de cumprir ou não certos preceitos mosaicos, questões relacionadas ao gnosticismo, que está diretamente ligado aos princípios do conhecimento e da filosofia grega, o apóstolo Paulo está dizendo, fuja dessas coisas. É aquilo que ele disse para Timóteo, permaneça naquilo em que fostes ensinado. E o propósito, nós já falamos um pouco sobre ele, mas é combater esses falsos ensinos em Colossos, que estavam suplantando a centralidade e a supremacia de Cristo na criação, na revelação e na redenção da igreja, ou seja, o papel central de Cristo na história da humanidade, qual seja o Cristo na sua eternidade, né, sempre existiu ao lado do Pai e do Espírito Santo, cumpriu um propósito, conforme o próprio evangelista João relata no capítulo 17 do seu evangelho, de que ele cumpriu uma missão, uma proposta que lhe foi dada aqui na terra, qual seja promover a redenção da humanidade e da igreja. Então, os ensinamentos tentavam contrariar o ensinamento, ou seja, uma das bases doutrinárias da defesa da fé cristã. Eu já disse para os irmãos em outra oportunidade que quando nós falamos de questões, por exemplo, escatológicas, pensamentos diversos entre pré, pós, mid, tribulacionista, amilenista, milenista, questões dessa natureza não configuram uma base cristocêntrica. São especulações por parte da erudição em tentar entender em que momentos dessas questões irão acontecer. Então, note, para todos esses pensamentos pré, pós, mid, tribulacionista, existe a premissa de que Jesus vai voltar. Então, isso não interfere na base cristã. Existe a fé comum de que a parousia, esse evento, acontecerá. Mas aqui não. Aqui eles estão querendo redefinir conceitos acerca de Cristo. E quando nós alteramos quaisquer informações acerca da natureza de Cristo, nós estamos mexendo na base, nós estamos mexendo na estrutura. E toda vez que nós mexemos na estrutura, nós sabemos que todo o edifício fica comprometido. E é por isso que Paulo vai ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o cristão. Nesse sentido, abramos o nosso leque para uma visão panorâmica. Paulo focaliza assuntos especiais, em especial doutrina correta, exortações práticas, ou seja, ele trata de um indivíduo que outrora foi transformado e agora ele precisa viver as doutrinas, conhecer as doutrinas corretamente e, ao passo de sair do âmbito do conhecimento, colocar todos esses ensinamentos, todo esse conhecimento no viver prático. Então, teologicamente, Paulo enfatiza o verdadeiro caráter e glória de Cristo. Vamos comigo? Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vem a mim, vem ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então ele é a imagem do Deus invisível, ele é a plenitude da deidade, da forma corpórea. Então existe o aspecto da humanidade perfeita de Cristo. É a ideia da pericorese, como que a Trindade se revela através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse caráter teotrópico do homem, Cristo, o único desta natureza, Deus, homem, que de fato nasceu na forma de homem, através da concepção virginal de Maria, foi pego no colo, ou seja, ele existiu de fato como eu e você existimos, ou seja, de forma corpórea, o Criador de todas as coisas, o cabeça da igreja, a fonte toda suficiente da nossa salvação. É aquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, 9, diz, sendo ele consumado, veio ser a causa de tão grande salvação. É nisso que nós precisamos pensar, e é isso que o apóstolo Paulo está evidenciando para a igreja em Colossos, ou seja, deixa claro que a heresia ali surgida é totalmente vazia, despropositada, superficial, arrogante e sem poder contra os apetites pecaminosos do corpo. É aquilo que nós enxergamos na carta aos Coríntios. Quando a igreja é tomada de uma mente humana, carnal, os vícios, as imoralidades, o descontentamento com as doutrinas basilares da fé cristã começam a sucumbir. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que Cristo, cabeça da igreja, é a imagem visível do Deus invisível, é a plenitude da deidade. Então existem questões e aspectos cristológicos de extrema relevância da base teológica que professamos na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos. E nessas exortações práticas, Paulo faz um apelo em favor de uma vida alicerçada na suficiência completa de Cristo. Cristo é suficiente como o único meio do progresso no viver cristão. Único meio do progresso no viver cristão. Paulo evidencia a realidade da habitação de Cristo neles em consonância com Isaías 57, 17, ou seja, no relacionamento doméstico e na disciplina espiritual. Por que a gente quis fazer esse paralelo? Esse paralelo não consta na revista ou no livro adquirido pelos irmãos, mas este professor ele quis fazer esse exercício reflexivo juntamente com os irmãos, porque o que o apóstolo Paulo de fato evidencia aqui em Colossos, aos Colossenses, é o que ele vai reverberar em Coríntios capítulo 3, Coríntios capítulo 6, de que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, indiretamente, ele está querendo evidenciar esse Deus que vai suplantar aquilo que nós conhecemos. Então ele vai falar dessa realidade desse Deus conforme Isaías 57, 15, que vai falar da transcendência, ou seja, de um Deus que transcende o nosso cognitivo, transcende o nosso intelectual, ao mesmo tempo um Deus imanente, ou seja, um Deus que habita em nós. E Isaías vai dizer, assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, mas que também habita em um coração contrito. Então é aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O exercício reflexivo que fazemos, podemos realizar com inúmeras outras passagens, afinal, Cristo é o cerne, como diz o nosso evangelista Paulo Chaves, da Bíblia Sagrada, mas optei em fazer com o texto de Isaías para evidenciar a ideia da transcendência de um Deus e da imanência de um Deus que visivelmente foi externado à humanidade ou dado à humanidade através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém? Nesse sentido, vamos passar para a primeira carta aos Tessalonicenses. Da mesma sorte, quadro sintetizando a autoria paulina,
a escrita cerca de 51 depois de Cristo. O tema é a parousia. O que é parousia, irmão Marcos? Nós já definimos a volta de Cristo, que está lá no questionário, tá vendo? A setinha aí, ó, é informação pertinente ao nosso questionário. Palavras-chave: agradecimento, vinda, fé, esperança e caridade ou amor. Versículo-chave: eu colocaria outro, mas aqui vamos respeitar, né, a ideia da coerência e da coesão utilizada pelo escritor da literatura, não é mesmo? E ele vai utilizar 1 Tessalonicenses, versículos 1, 8 a 10. Bora fazer essa leitura? Nos diz assim: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar no céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Nós sabemos muito bem, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, como que foi a saída do apóstolo Paulo ali de Tessalônica, uma saída não tanto animada, né? Inúmeras animosidades geradas ali naquela localidade, advindas pelo ensino genuíno e pelo poder transformador da mensagem do Evangelho e do rebuliço que isso causou ali naquela localidade. E aqui, partindo para algumas características gerais, a igreja de Tessalônica é um porto da província romana na Macedônia, foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Após deixar Filipos, vide a leitura do texto de Atos dos Apóstolos. Vale a leitura, meus irmãos, para a compreensão das cartas paulinas, dos eventos que aconteceram e que são relatados nas cartas. Vale a leitura do único livro histórico que nós temos do Novo Testamento. Não é isso? No Novo Testamento tem a divisão dos evangelhos, não é isso? Evangelhos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas e epístolas gerais, e, por fim, o Apocalipse. Então, vale a pena a leitura ou releitura deste livro histórico. Tudo indica que Paulo começou o trabalho nessa cidade pregando por 3 sábados seguidos na sinagoga dos judeus. O tempo que Paulo passou em Tessalônica foi de muito trabalho, conforme a própria carta vai nos relatar. De maneira que não teve tempo suficiente para instruir na plenitude, ou seja, como ele gostaria, aquela igreja. E, por fim, expulso de Tessalônica, dirigiu-se para Bereia, que fica a uns 80 quilômetros ao oeste. Logo, porém, foi também tangido, ou seja, foi tocado lá de Bereia, não pelos bereanos, que fique claro, né? Fazendo a defesa dos bereanos, não pelos bereanos, porque a Bíblia trata dos bereanos como um exemplo de cristãos, que iam recebendo a ministração do Evangelho e iam buscar, né, a sua confirmação dentro das Sagradas Escrituras, ou aquilo que eles tinham de Bíblia naquela atualidade. Ok? Isso que nós precisamos ter em mente. E então, quem expulsou o apóstolo Paulo ali da região de Bereia? O texto de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que alguns tessalonicenses foram até Bereia e expulsaram o apóstolo Paulo daquela região. Tamanha ira, podemos assim dizer, maligna, demoníaca, contra a autoridade que pairava sobre a vida do homem de Deus. Nesse sentido, ao chegar em Atenas, fazendo uma síntese aqui do que aconteceu de fato na narrativa paulina, ele chega em Atenas sozinho, mandou recado a Bereia para que esses
amigos fossem ter com ele o mais breve possível, conforme Atos dos Apóstolos 17, 14 e 15. Chegando eles a Atenas, Paulo, certo, cheio, na verdade, de ansiedade pela jovem igreja em Tessalônica, preocupado com a igreja em Tessalônica, porque teve que sair de lá, né, fugido, expulso, e havia inúmeras questões ainda pendentes de ensinamento para aquela igreja. Imediatamente o apóstolo Paulo mandou Timóteo de volta para lá. Quando este regressou, Paulo tinha saído de Atenas para Corinto. Timóteo, então, trouxe a notícia de que os cristãos tessalonicenses estavam suportando, glória, estavam suportando suas perseguições com bravura, mas que alguns haviam falecidos e outros estavam embaraçados para saber como esses falecidos lucrariam alguma coisa da vinda do Senhor. Doutrina esta que Paulo vai imediatamente evidenciar, né? Tinha dado ênfase especial quando estivera com eles, pois foi então que o apóstolo escreveu esta carta para dizer-lhes, principalmente, que os que morreram em Cristo não perderão nada quando o Senhor viver, ou quando o Senhor vier. Não é isso? O Marcos está precisando aqui de um óculos. Esse último slide ficou em um negrito, o que acabou aqui dificultando a leitura deste professor. Mas os cristãos que morreram em Cristo não perderiam nada quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos, não perdem nada, nem nessa vida e nem quando esses morrem em Cristo Jesus. Então, esta carta provavelmente foi escrita 3 meses após a igreja ter sido fundada pelo apóstolo Paulo. E o tema e o propósito. O assunto principal é a volta de Cristo, ou seja, é a parousia. Estou repetindo a ideia de parousia porque você vai ouvir essa expressão em outros seminários teológicos, em algumas pregações, você vai ouvir o termo parousia. E o termo parousia nada mais é, né, de que a volta de Cristo. Por ter sido breve o ministério naquela cidade, o ministério paulino naquela cidade, havia necessidade de confirmar os novos crentes nas verdades que o apóstolo já havia lhes ministrado. E ligado a este assunto, havia uma exortação para a santidade cristã. Coragem a despeito da perseguição que havia nesse contexto histórico e consolo para os que haviam perdido entes queridos. Então, como já sabemos, Paulo foi expulso de Tessalônica. Dito isso, os novos convertidos receberam um mínimo de orientação sobre a vida cristã e, através de Timóteo, o apóstolo Paulo soube da real circunstância e, então, Paulo escreveu esta epístola para expressar sua alegria pela fé e perseverança dos irmãos em Tessalônica, em meio à perseguição, instruí-los na santidade da vida pessoal, outrora transformados por receber em Cristo como único e suficiente Salvador. Isso precisa reverberar em uma vida de santidade, é aquilo que eu sempre digo para os nossos amados irmãos e alunos, tanto no seminário teológico quanto na escola bíblica dominical, dos 3 estados teológicos, né, da justificação, que fomos através de Cristo Jesus, e nós precisamos passar continuamente, né, uma vida de santidade, que seria esse segundo estado, é isso que Paulo está dizendo, instruir na santidade e na vida pessoal, para que, enfim, possamos alcançar esse terceiro e último estado, que é o da glorificação, e elucidar, né, certas doutrinas, em especial no tocante à situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. Aqui temos uma visão panorâmica, o capítulo 1. O apóstolo evidencia a fama da igreja,
né, que lhe chegou bem afamada, que estava perseverando mesmo em meio às perseguições. No capítulo 2, o apóstolo Paulo trabalha acerca da conduta do viver cristão para os irmãos desta igreja. O capítulo 3 vai evidenciar, né, esse relatório trazido, né, por Timóteo ao apóstolo Paulo, que por fim vai ser, né, o cerne dessa resposta através desta carta escrita a Tessalônica. O capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar dessas questões relacionadas ao viver cristão, em especial questões relacionadas à imoralidade, ao amor cristão e também sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, que também abarca no capítulo 5, a saber, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é nessa epístola paulina que nós encontramos o texto, já que nós falamos que existia uma grande dúvida acerca dos irmãos que aceitaram Jesus, mas que morreram sem esse evento acontecer, ou seja, qual ganho esses irmãos teriam? E aqui o apóstolo Paulo vai dizer qual que é o ganho desses irmãos que morreram em Cristo. Ele vai dizer, né, que esse mesmo Senhor, ou seja, esse mesmo Senhor, este que eu prego, este que eu anuncio, este que eu fiz conhecido no meio de vós, descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo não morreram em vão, né? Mas antes ressuscitarão primeiro, terão seu corpo transformado. Os que estiverem vivos deste evento terão também o seu corpo transformado, para que nas regiões espiritual, nos ares, nós vamos nos encontrar com o Senhor e permaneceremos para sempre com o Senhor. Passaremos pelo tribunal de Cristo, seremos galardoados e adentraremos, né, ao grande evento, né, da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro. E é por isso que Paulo vai dizer que então estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Via de regra, essa é a síntese e aquilo que nós alcançamos dentro dessa literatura, e por isso partimos para a segunda carta, que também é atribuída ao apóstolo Paulo, com a literatura escrita em 51 ou 52 depois de Cristo. O tema ainda é a volta de Cristo, a parousia, e a palavra-chave é o dia do Senhor, o homem do pecado e questões relacionadas à tradição. Vide o versículo-chave aqui colocado, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos fazer essa leitura? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui meio que trabalhando com a ideia que sempre... Só um momento, irmãos, os irmãos nos desculpem, né? Tivemos um contratempo aqui na nossa gravação, espero que não prejudique o conteúdo na sua totalidade, né? Porque nós já temos um tempo interessante aqui investido de gravação. Mas retomando, o apóstolo Paulo, ele está, na verdade, trabalhando em um ambiente onde a tradição oral era muito frequente. Nós temos, em especial, se falando do povo judeu, do povo hebreu, Talmud, Mishnah, inúmeros livros que foram escritos para que algumas tradições orais fossem preservadas. Então, o apóstolo Paulo, ele está fazendo esse jogo de ideias, né? Permaneçam firmes e apeguem às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, ou seja, quer no próprio ensinamento do apóstolo, quer de carta nossa. Então, o apóstolo Paulo está evidenciando que existe aqui um novo modus operandi, podemos assim dizer, que o cristão precisa evidenciar. Características gerais e propósito.
Nesta carta temos outras instruções sobre a vinda do Senhor, possivelmente escrita poucas semanas ou meses depois da primeira epístola. Na primeira, Paulo falara da vinda do Senhor como sendo súbita e inesperada. Nesta, ele explica que não ocorrerá senão depois da apostasia. O seu propósito na segunda carta, então, era animar seus novos convertidos que enfrentavam as perseguições, exortá-los a dar bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu próprio sustento, corrigir certos erros doutrinários sobre os eventos do tempo do fim, em especial com relação ao dia do Senhor ou o dia de Cristo. Vamos fazer a leitura desse texto de 2 Tessalonicenses 2:2? Vamos lá comigo? Você que já está com a sua Bíblia aberta. 2 Tessalonicenses 2:2 vai nos dizer que não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo está evidenciando que as aflições daquele tempo presente não eram ainda os eventos escatológicos vaticinados acerca do dia do Senhor. Então, quaisquer confusões na mente daqueles irmãos, Paulo estava então ensinando de que esse dia do Senhor de fato não aconteceria antes de uma grande apostasia, que nós acreditamos dentro desse pensamento arminiano da Assembleia de Deus, que acontecerá, né, em um futuro que nós acreditamos próximo, né, para que de fato a volta de Jesus aconteça. Você acredita? Você pode dizer comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou glória. Essa é a expectação da nossa alma. Nesse sentido, o capítulo 1 trata do dia do Senhor, o capítulo 2 trata desta grande apostasia que nós acabamos de falar e não poderia passar, como eu já disse para os irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai dissertar um pouco acerca de alguns desordeiros que intentavam tirar, obviamente, a ordem dentro da igreja em Tessalônica. Ok? Nesse sentido, irmãos, nós adentramos a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. O apóstolo Paulo é o autor desta carta, escrita provavelmente no ano de 65 depois de Cristo. Tema: sã doutrina e um viver piedoso. Palavras-chave: cuidado, vigilância, força, compromisso. Palavras de incentivo para esse jovem pastor a qual o apóstolo Paulo confiara uma grande missão. Versículos-chave: 1 Timóteo 3, 14 e 15 e 14, 12. Vamos fazer essa leitura? 3, 14. Escreva estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Capítulo 4, 12. Ninguém te despreze, jovem rapaz, pelo fato de ser ainda jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O conteúdo da epístola, em seus 6 capítulos, podem ser sintetizados. O apóstolo Paulo, chamando a atenção do jovem Timóteo, da mesma sorte, incentivando a combater os falsos mestres. No capítulo 2, nós temos a oração e questões inerentes ao lugar das mulheres dentro da Assembleia. O capítulo 3 trata acerca das qualificações para bispos e diáconos. Afinal, o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que você recebeu de mim, confia a homens fiéis, ou seja, a necessidade contínua de homens conhecedores da palavra
para que a mensagem do Evangelho continue sendo reverberada aos quatro ventos da terra. Nesse sentido, nós já entendemos que essa carta se trata de uma carta pastoral, assim como a carta que Paulo escreve a Tito. O capítulo 4 trata da apostasia vindoura e o trabalho de um verdadeiro ministro, cheio de Deus. O capítulo 5 fala acerca do tratamento com as viúvas e algumas ordenanças acerca dos presbíteros. E o capítulo 6, o apóstolo Paulo trata de um assunto um tanto controverso e, de certa forma, não muito distante da realidade do Brasil, que é acerca da questão dos escravos e o desejo de riquezas. Eu estou falando de uma questão não tão distante, porque a Lei Áurea, a abolição da escravatura, não é tão distante dentro da história do nosso país. E da mesma sorte, o contexto histórico a qual o apóstolo Paulo está inserido é um contexto histórico onde muitos irmãos, que frequentadores das igrejas, estavam sim na condição de escravo de alguns senhores, e senhores esses que também aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, como proceder nessa relação de senhorio e servo dentro da comunidade cristã? Então, aqui a gente tem, podemos assim afirmar, o primeiro exemplo de uma abolição de escravatura que aconteceu no seio da igreja. Haja vista, a relação agora não se estabelecia mais através de senhorio e de senhor e um subordinado, mas de irmãos em Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo trata com muita maestria desse assunto, instruindo o jovem pastor Timóteo. O autor tanto da primeira e da segunda epístola, a Timóteo e também a Tito, são comumente que essas... Vamos retomar? Vamos falar sobre a autoria. Primeira e segunda epístola a Timóteo e a Tito são comumente chamadas epístolas pastorais. E aqui prevalece a opinião de que foram escritas entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, ou seja, entre 64 e 67 depois de Cristo. Alguns críticos racionalistas modernos têm aventado a teoria de que tais cartas foram obra de algum autor desconhecido, que alguns anos depois da morte de Paulo, as escreveu usando o nome deste para inculcar certas doutrinas. Não há base, inclusive, histórica para essa opinião. Desde o princípio, estas epístolas têm sido consideradas como escritos genuínos do apóstolo Paulo. Mais informações sobre a questão da autoria você vai encontrar no podcast que nós vamos disponibilizar para os irmãos, lá no podcast Conversas do Reino, deste professor Marcos, inclusive comprovações da patrística dos pais da igreja, asseverando a autoria paulina destas três epístolas, 1 e 2, a Timóteo e a Tito. E quem era Timóteo? Nós conhecemos Timóteo através daquilo que a Bíblia nos informa acerca desse jovem pastor. Natural de Listra, sua mãe era judia, seu pai era grego, sua mãe tinha por nome Eunice, sua avó, devota do cristianismo, convertida na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Lloyd, e Timóteo também se converteu possivelmente ao evangelho nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e juntou-se ao apóstolo já na sua segunda viagem missionária, cerca de 50 depois de Cristo. Sua escolha foi indicada por Deus, foi separado pelos presbíteros e por Paulo. Vale a leitura do texto que nós estamos estudando. E acompanhou Paulo a Troade, Filipos, Tessalônica e Bereia, como nós já citamos anteriormente. Paulo teve um tríplice propósito ao escrever a primeira carta a Timóteo. Primeiro, exortar o próprio jovem Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada pelos falsos mestres. E terceiro, dar instruções a Timóteo
a respeito de vários assuntos e problemas na igreja de Éfeso. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, cerca de 67 depois de Cristo, trata da fé inabalável. As palavras-chave é batalha, instrução e responsabilidade. Veremos agora os versículos-chave, 2 Timóteo 3, 14, 17, capítulo 4, 1 e 5. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Foi aquilo que nós já dissemos lá na primeira carta. O apóstolo fala: aquilo que de mim aprendeste, confia a homens fiéis, para que esses da mesma sorte deem continuidade à ministração do Evangelho de Cristo Jesus. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Capítulo 4, 1 ao 5 nos diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, para além das indicações pastorais para a escolha de homens para a prossecução da ministração da palavra de Deus, o apóstolo Paulo está exortando a esse jovem obreiro que poderia sucumbir a qualquer pressão do Império Romano e das grandes heresias que surgiram no primeiro século, mas o apóstolo Paulo está dizendo para que ele cumprisse o seu ministério. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, isso é forte, mas eu preciso dizer. Nós temos um texto bíblico que diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E sabe o que é que eu quero te dizer? Que só entende a excelência do ministério pastoral aquele que tem chamado da parte de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: muito de vós não queira ser mestre. Muito de vós, podemos aqui parafrasear, não queira ser bispo, não queira ser pastor, não queira ser ensinador, porque só reconhece a excelência da obra aquele que tem chamado para fazer a obra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto anterior. Vamos retomar: permaneça você moderado em tudo, suporta os sofrimentos. Sofrimentos virão, suporte. Perseguição virão, suporte. Animosidades virão, suporte. Falatórios virão, mentiras virão, suporte. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aquilo que Deus chamou é aquilo que nós devemos cumprir até o fim da nossa vida. E esta é a última carta de Paulo. Ela foi escrita quando o imperador Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma, perseguindo os cristãos. Paulo voltara a estar preso em Roma, sofria privações, foi abandonado pela maioria dos seus amigos. Ele mesmo vai
asseverar isso, de que sentia-se só, Demas o havia abandonado, amando o presente século, né? Mas é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que ele, em uma audiência diante do governador, ele vai dizer que ele estava só, nenhum amigo estava ali com ele, mas Deus o assistiu. Então, na premissa do abandono dos amigos, dos próximos, saiba que o Senhor, em momento algum, nos abandona. Em todo tempo Ele está conosco. E o apóstolo Paulo, ciente que seu ministério chegara ao fim, escreve então ao seu filho amado Timóteo. Ele pede 2 vezes a Timóteo que venha ter com ele em Roma. Paulo envia saudações ainda aos amigos de Éfeso, em especial Onesíforo e igualmente a Priscila e a Áquila. Aqui nós podemos trazer como características especiais que contém as últimas palavras do apóstolo Paulo, que ele foi retirado ali da masmorra marmentina em Roma para sua execução sob as ordens de Nero, uns 35 anos depois de sua conversão. Contém uma declaração, ou uma das declarações mais claras, ávidas dentro da Bíblia a respeito da inspiração divina, que é a segunda Timóteo 3,16, que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, e ali vai elencar as funções dessas inspirações. Ela é apta para ensinar, para instruir, para redarguir, tudo isso em justiça. Do começo ao fim, essa carta vai elencar exortações sucintas e objetivas da parte do apóstolo Paulo. Em especial, olha, despertes o dom de Deus. Olha, não te envergonhes, sofre pelo Evangelho, conserva o modelo da sã doutrina, guarda a verdade, fortifica-te na graça, passa adiante a mensagem, sofre as aflições, sê diligente na palavra, evita falatórios profanos, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, acautelai-vos da apostasia que há de vir, permanece na verdade, pregues a palavra, faz a obra do evangelista, cumpra teu ministério, glória. Do começo ao fim, Paulo exortando esse jovem obreiro, carta pastoral que que nos servimos das mesmas exortações paulinas a Timóteo para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso viver na presença do Senhor enquanto obreiro do Senhor Jesus Cristo. Então, como já vimos, muitos desses temas são de caráter interativo, mas na verdade eu queria dizer aqui imperativo, ou seja, caráter de ordem, de ordenança da parte de Paulo com a igreja e com Timóteo, exortando-o em vários aspectos inerentes ao ministério de um pastor. E aqui nós temos o testemunho de despedida do apóstolo Paulo como um exemplo comovedor de coragem e esperança diante do seu martírio já sentenciado. E aqui, já que falamos que consta as últimas palavras do apóstolo Paulo, podemos assim dizê-las aqui para os irmãos, de conhecimento dos irmãos, a segunda carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, que vai dizer acerca de que ele, o apóstolo, havia combatido o bom combate, ele acabou a carreira, entendeu que o ministério encerrara, ele guardou a fé, e agora ele estava esperando aquela coroa de justiça que seria dada não só a ele, porque desde o início o apóstolo Paulo tem evidenciado um evangelho que não é um evangelho exclusivista de um único povo, é de grego, é de gentio, é de todas as nações. Por isso que ele é considerado cognominado o apóstolo
dos gentios. Então ele vai dizer que não será dado só a mim essa coroa, mas todos aqueles que aguardarem e que amarem a sua vinda. Oh, glória! Oh, Espírito Santo de Deus, você tem amado esse grande momento, esse grande evento? Eu espero que sim, meus amados irmãos, porque de certo acontecerá, né? Num abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta. Oh, glória! Palavras paulinas para encerrarmos esta segunda carta e adentrarmos na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito no ano 65 ou 66 depois de Cristo, né? AD Anno Domini, o ano do nosso Senhor Jesus. O tema, a sã doutrina e as boas obras, a palavra-chave, diligência, testemunho e responsabilidade, e o versículo-chave, me faltou, salvo engano, dentro da literatura, uma referência um tanto incongruente para a carta de Tito, porque consta como versículo-chave uma referência da carta a Timóteo, quando na verdade o versículo-chave, né, que aqui deveria estar, né, isso consultando obviamente a literatura atualizada do IBADEP, é Tito, capítulo 2, versículo 11 e 14, o qual faremos a leitura agora. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o 15, nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, ou seja, a gloriosa manifestação do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. E da mesma maneira que disse a Timóteo, ninguém o despreze. Então o apóstolo Paulo aqui está evidenciando a Tito como ele deve evidenciar e agir com o seu ministério. Este obreiro que foi colocado ali, né, para ombrear a obra na ilha de Creta. Só para os irmãos terem uma noção da ilha de Creta, não é apenas um ambiente pequeno. A ilha de Creta, historicamente conhecida como a Ilha das 100 Cidades, ou seja, a grandiosidade dessa ilha, com mais de 200 quilômetros, né, de extensão, né, de comprimento, tendo a sua largura menor de 11 quilômetros de largura, ao passo de que em algumas áreas chega em aproximadamente 46 a 49 quilômetros também de largura, ou seja, uma área imensa, a qual Tito foi colocado primeiramente como pastor, para que da mesma maneira constituísse obreiros, para que juntamente com ele fizesse a obra na ilha de Creta, na ilha, como eu já disse para os irmãos, conhecida historicamente como a ilha das 100 cidades. Então, Tito, como 1 e 2 Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo a um de seus auxiliares mais jovens, também denominada epístola pastoral, porque trata de assuntos relacionados com a ordem e o ministério na igreja. Tito era um gentio grego, convertido ao cristianismo, conforme Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, 3, que se tornou um íntimo companheiro do apóstolo Paulo, e acredita-se que possa ser irmão de Lucas, mais uma das inúmeras especulações no campo da erudição teológica. Informações pertinentes ao gabarito temos: o relacionamento entre Tito e o apóstolo pode ser verificado nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo, no fato deste ser fruto
do ministério de Paulo, tornando-se um cooperador de confiança, pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante, a Corinto, durante a terceira viagem missionária, e por seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. O propósito desta carta fica evidente: os planos de Paulo em enviar Ártemas ou Tíquico para substituir Tito em Creta. E isso de fato aconteceu. Paulo enviou Tito para a Dalmácia, contudo, ainda temos, ou seja, Paulo escreveu essa carta para dizer para o apóstolo Paulo que tiraria-o desta missão e enviaria-o para uma outra missão, que de fato aconteceu quando Paulo vai enviar Tito, então, para a Dalmácia. E provavelmente Ártemas ou Tíquico, né, substituíram o jovem pastor Tito ali na ilha de Creta. Também escreveu para instruir Tito na sua tarefa de pôr em ordem aquilo que ele e Paulo haviam começado, incluindo a constituição de obreiro, como eu disse para os irmãos, uma ilha conhecida como a Ilha das 100 Cidades, ou seja, podemos aqui, pelo princípio da ponderação teológica, afirmar que existiam inúmeros pontos de culto, inúmeras igrejas nesses ambientes, igrejas essas que demandavam obreiros comprometidos com a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo pede para que o jovem obreiro de sua confiança, chamado Tito, coloque em ordem aquilo que eles haviam começado e, inclusive, constituindo novos obreiros. Aqui também encontramos algumas orientações e algumas qualificações para o obreiro, e por isso ser chamado de carta pastoral, utilizada até nos dias de hoje. Inclusive nós, quando passamos um processo de consagração ao diaconato ou ao presbitério, e até mesmo em demais consagrações para evangelista e pastor, textos, literaturas dessa natureza são lidas neste momento para evidenciar determinadas qualificações deste obreiro. Ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. Ou seja, mais uma vez, Paulo faz aquela divisão, né, de um indivíduo que outrora vivia no mundo, agora regenerado, então precisa reverberar uma vida de santidade na presença de Deus. Silenciar o que já não era comum, né, ou melhor, o que já era comum no primeiro século, falsos mestres. E retornar a Paulo após a posse de outro obreiro em Creta, como eu já disse, possivelmente Ártemas ou Tíquico. E numa visão panorâmica, nós temos o capítulo 1, a própria instituição de presbíteros e algumas orientações acerca de falsos mestres. O capítulo 2 vai tratar desse indivíduo agora regenerado, que trabalha com boas obras. Da mesma sorte, o capítulo 3 evidencia esse indivíduo, né, este homem ou esta mulher regenerado, e eles produzem, então, boas obras. E algumas características especiais, 2 breves resumos da verdadeira natureza da salvação em Cristo Jesus. A igreja e o ministério devem estar edificados sobre firmes alicerces espirituais, teológicos e éticos, e contém uma das 2 listas do Novo Testamento das qualificações, né, para o obreiro da casa do Senhor. Vale aqui um comentário do irmão Marcos, você não vai ficar chateado não? Eu acredito que toda essa qualificação ética para o obreiro, a qualificação espiritual e essa qualificação teológica, ela, na minha opinião, precisaria, né, que todo irmão, para fim de uma consagração ou que aspira o ministério dentro da igreja, participasse, né, de um seminário teológico como esse, para que conhecesse minimamente questões desta natureza, para que ele possa, né, assim como Paulo instruiu Tito e Timóteo,
para que aquilo que ele aprende, né, dos irmãos na igreja, ele possa também reverberar para a sua comunidade, para a sua congregação, ou para onde Deus o levar para fazer a obra. É de extrema importância manejar bem a palavra da verdade. E por fim, finalizando esse terceiro capítulo, essa terceira aula, a carta mais sintética do apóstolo Paulo, não é isso? Que ele trata acerca de Filemon, um amigo de Paulo, um irmão em Cristo, e o autor é uma carta pessoal, o autor é o apóstolo Paulo, possivelmente veio junto com a carta escrita aos Efésios e aos Colossenses, né? E nós vimos que o portador foi Tíquico e que Onésimo o acompanhava. Falamos isso no início do vídeo, lembra? Então, a carta ao Filemon, escrita pelo apóstolo Paulo, ano aproximadamente 62 depois de Cristo, o tema aqui é a reconciliação. Lembra que eu disse para os irmãos da relação de senhorio entre o senhor e o escravo? E a palavra-chave aqui, então, é irmão. E o versículo-chave aqui, que está Filemon 17, mas, na verdade, é Filemon 19, mais uma falha aqui do estagiário. Então, vamos fazer essa leitura, meus irmãos? Que nos diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, o apóstolo Paulo dizendo a Filemon, se você me considera companheiro na fé, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Forte essa literatura paulina, não é mesmo? E se retomarmos a escrita desse texto, vamos pegar aqui o texto dentro da Bíblia Sagrada, apenas um único capítulo, e aqui vai nos evidenciar que é a única carta que o apóstolo Paulo vai evidenciar que escreveu de próprio punho. E ele vai ainda tratar de questões de irmandade, de irmão. Né? O Onésimo agora não se trata mais unicamente de um escravo fugitivo, agora se trata de um irmão em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Se, portanto, você me considera como seu companheiro, receba-o como se fosse eu. Ou seja, está colocando Onésimo, outrora escravo, em um papel de igualdade com o apóstolo Paulo. Afinal, somos todos iguais, não conforme a Constituição nos diz, mas aqui nós estamos falando da Constituição teológica, a Bíblia Sagrada, somos todos iguais, de fato, diante de Deus. E o apóstolo Paulo, ele está se colocando aqui numa posição de que se há alguma dívida, o próprio apóstolo Paulo tratará de sanar tal dívida para que não haja nenhuma interferência na relação entre Filemon e Onésimo, que agora está retomando. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ele está evidenciando, né? Na verdade, ele está se colocando como um intermediário, sugerindo que, independentemente do que tenha acontecido, deve-se contar tudo, deve-se agir com responsabilidade, com hombridade. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse escrito para Filemon. E o interessante é que o apóstolo Paulo vai evidenciar se existe alguma dívida, eu mesmo vou pagar. Esse versículo nos mostra a importância do perdão e da restauração entre alguns relacionamentos, além de nos ensinar sobre a natureza independente, obviamente, dos membros do corpo de Cristo. E nesse sentido, Filemon era um cristão de Colossos, dos convertidos de Paulo, pessoa abastada, ou seja, rica. Em sua casa reunia-se uma igreja, parece que ele e Paulo eram amigos bem íntimos, e Onésimo era o nome de um escravo de Filemon. É possível que fosse um jovem muito talentoso.
O exército romano, em suas excursões, muitas vezes capturava moços e moças dos melhores e muito inteligentes e levava-os para vendê-los como escravo. Provavelmente, né, foi adquirido por Filemon, que acabou furtando e fugindo. Né? Essa narrativa os irmãos bem conhecem. Ocasião da carta. Uns 4 ou 5 anos depois de Paulo deixar aquela parte do mundo, e estava preso em Roma. Onésimo, que fugira para Roma, uma vez ali, talvez havendo já gastado o dinheiro que furtara, conseguiu encontrar Paulo, e aqui, né, alguns teólogos acreditam que é possível que eles já tivessem, né, que tivesse começado a gostar, né, de que Paulo já começasse a gostar de Onésimo já na casa de Filemon, ainda na casa de Filemon, ou seja, implica um conhecimento de Paulo e Onésimo anteriormente, né? Afinal, aqui nós buscamos essa informação, não é provável que o encontrasse casualmente. Uma cidade igual Roma, naquele período, cosmopolita, de mais de 1.500.000 habitantes, Paulo encontrar por acaso com Onésimo. Então é bem provável, segundo alguns eruditos, que eles já se conhecessem. E eles, então, os irmãos me perdoam, Paulo persuadiu-o a ser cristão. Ou seja, pregou a mensagem do Evangelho, fez com que ele de fato entendesse, ou seja, não persuadiu. Na verdade, Paulo dissuadiu a mente carnal, a mente de um indivíduo que causara prejuízo a outro, a de fato a experimentar uma novidade de vida. Né? A persuasão se dá ao passo de que essa dissuasão acontece na mente de Onésimo. Então, o escravo agora fugitivo, que recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, Paulo está recomendando que Filemon o recebesse agora não como um escravo, né, nem lhe penalizasse pela sua fuga, mas que o recebesse como um irmão em Cristo. E Paulo oferece, inclusive, como nós já lemos, para restituir o dinheiro furtado. A carta é uma questão de cortesia, né? Fato, tato, delicadeza, generosidade, culminando com um comovente apelo a Filemon para que recebesse Onésimo como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Ou seja, se outrora havia comunhão ou há comunhão entre mim e você, Filemon, que haja essa mesma comunhão entre ti e entre Onésimo. Ah, mas ele me roubou, ele me furtou, além disso fugiu, me causou prejuízo, me causou dano. O apóstolo Paulo está dizendo agora, ele não é mais, né, é um indivíduo transformado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então receba esse novo Onésimo transformado através do conhecimento da palavra da verdade, como se você estivesse recebendo a mim. E isso é muito interessante nessa perspectiva paulina. Características especiais. Esta é a mais breve de todas as epístolas paulinas, mais que qualquer outra. Evidencia como Paulo e os irmãos da igreja primitiva lidavam com o problema da escravidão do Império Romano. Já disse isso para os irmãos. Paulo, através da exposição genuína da palavra de Deus, conseguiu abolir dentro da cristandade a questão da escravatura. E, por fim, esta carta oferece um vislumbre da intimidade ou da alma do apóstolo Paulo. Afinal, no versículo 12, se identificou tanto com o escravo, chamando de meu coração. Vamos ler o versículo 12, que nós fizemos menção aqui. Vamos baixar aqui o olho, os irmãos perdoem por um momento. A leitura da Bíblia nos diz assim: receba-o de volta como se fosse a minha própria pessoa. Quero dizer, o meu coração. Ou seja, existe aqui nesse versículo uma intercessão direta pela vida de Onésimo, que havia sido um escravo de Filemon. Então o apóstolo Paulo ele está aqui
evidenciando que o Evangelho de Cristo Jesus, ele transcende barreiras culturais, étnicas, toda sorte de adversidades e barreiras, o Evangelho de Cristo Jesus ultrapassa. Você acredita nisso? Nós também fomos alcançados, né? Éramos escravos do pecado, ô glória. E uma vez recebemos o Evangelho de Cristo Jesus e nós fomos recebidos, né? Assim como Filemon recebe a Onésimo agora como irmão em Cristo Jesus, como filho de Deus, como uma nova criatura, nós também fomos recebidos por Deus como transformados, como nova criatura. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, você pode glorificar a Deus porque o Evangelho ele supera barreiras, ele equipara os diferentes, ele coloca em pé de igualdade os diferentes, né? Somente o Evangelho consegue promover, né, a verdadeira equidade, né? Ele trata os iguais de maneira igual e ele trata, né, os desiguais, né, também de uma maneira desigual no sentido